Nós, esses dias, tivemos o privilégio de ir em alguns países falar do amor de Jesus. Do dia 2 de novembro ao dia 15 de novembro, nós estivemos em Cabo Verde, África, mais precisamente África Ocidental. E lá Deus, de uma maneira poderosa e linda, manifestou a sua glória. Nós pregamos em algumas igrejas, em várias igrejas lá, e eu quero mandar um abraço desde já para o pastor José Pinheiro e também para a pastora Marta, ali em Assomada, Cabo Verde, África. Deus abençoe os irmãos ali, pastor Isaac, família, todos os irmãos que estão ali, pastor Marcos, também da Assembleia de Deus, da Igreja da Praia. Deus abençoe em nome de Jesus. Foi um mover muito forte, uma glória muito forte. Agora preste atenção, depois nós viemos para o Brasil, ficamos aqui uma semana e depois nós fomos para a Europa. Passamos pela Espanha e paramos na Itália, Roma. Em Roma nós tivemos algumas experiências ali. Redobre a sua atenção, por favor. Em Roma nós tivemos algumas experiências e para mim foi experiências muito lindas, que por sua vez me mostrou a realidade do que é ser um missionário. Porque às vezes a gente acha que ser um missionário é simples, é fácil. Mas preste atenção, irmãos, mais do que nunca você precisa orar pelos missionários. Mais do que nunca você precisa interceder por aqueles que estão em algum lugar pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus. Roma nós deparamos com muitas barreiras, que por sua vez ali na Europa, exatamente neste ponto geográfico em que é considerado o centro religioso de todo o universo. E uma das coisas que nós deparamos ao chegar em Roma foi a falta de uma igreja. A gente andou e a gente não achou uma porta de igreja aberta. Ao passo que aqui no Brasil você anda e você pode ter o privilégio de entrar numa igreja, ver um pastor pregando a palavra de Deus, orando por você. Lá não tinha. A dificuldade de se falar de Jesus era tremenda. O presbítero Adriano presenciou isso. Era uma dificuldade enorme de falar de Jesus. E uma das primeiras coisas que criou uma barreira ali em Roma para que a igreja não pudesse prevalecer ali naquele país, Itália, era que os pastores do Brasil ou pastores de outros lugares iam para lá para abrir uma igreja, pregar o Evangelho, e não sabia falar o idioma daquele lugar. Eu preciso repetir o que eu tenho dito nesses dias, porque às vezes nós queremos muito ir para as nações, queremos muito viajar, pregar o Evangelho, ir para outros países, mas às vezes nós não nos preparamos para isso. Às vezes nós nos preparamos espiritualmente. Isso é muito importante e é essencial, principal. Mas preste atenção, você também precisa se preparar em um estudo para ir para um outro país. Quem está comigo aqui? Mesmo falando em italiano, preste atenção, a gente encontrou uma dificuldade de se falar de Jesus ali. Eu me lembro que eu encontrei com um jovem, Adriano e eu estávamos doido para pregar, chapado até o tutano para falar de Jesus, e a gente
não conseguia falar de Jesus. A gente encontrou um jovem, falei: Adriano, vou mirar nesse aí, é esse. Aí na hora que ele veio aproximando de mim, eu disse assim: "Ho bisogno parlarti di Gesù per te." Eu preciso falar de Jesus para você. Na mesma hora, né? Ele: não, grazie, e saiu. Irmãos, preste atenção. Falar de Jesus ali é como assaltar alguém na rua. É a mesma coisa, pastor Marcos Vinícius. É a mesma coisa. É como se você estivesse tirando uma faca, um revólver para assaltar alguém. Quando você fala de Jesus, eles correm, literalmente. Uma senhora, a gente encontra subindo para o hotel e ela descendo o morro. E eu paro ela e viro e digo para ela assim: "Scusi-me, senhora, hai mai sentito parlare di Gesù?" Na hora que eu falei Gesù, Adriano fala que ela acelerou de morro abaixo. Literalmente, soltou a banguela, literalmente acelerou de morro abaixo e saiu correndo. Uma senhorinha, irmão, uma senhorinha, e saiu correndo. Aí também fiquei bravo e disse assim: "Jesus te ama così tanto." Também gritei no meio de Roma, e lá não se pode pregar, falar de Jesus, irmão, mas eu gritei ou não gritei, presbítero? Gritei: "Jesus te ama così tanto." Jesus te ama muito. Já estava perto do hotel mesmo, a gente saía correndo e pronto. Mas há uma dificuldade enorme de se falar de Jesus ali. Preste atenção nisso. Deus preparou algumas pessoas ali para a gente falar de Jesus, pessoas de outros países, pessoas da França, e Deus também preparou uns jovens ali da Itália para que eu pregasse o Evangelho para eles. E eu achei interessante porque a minha forma de pregar ao chegar e aproximar deles era: "Hai mai sentito parlare di Gesù?" Você já ouviu falar de Jesus? Então eu dizia: não de um Jesus morto, mas de um Jesus vivente. Não de um Jesus morto, mas de um Jesus vivente, de um Jesus que salve, de um Jesus que libera, de um Jesus que guarisce. Não de um Jesus morto, mas de um Jesus vivo, de um Jesus que salva, liberta e cura. E eu disse: Jesus guarisce, Jesus cura. Eu achei interessante porque aqueles jovens pararam e disseram: "Pastor, o Senhor conseguiu nos prender com a sua pregação, porque é a primeira vez que a gente ouve um pastor brasileiro falando o Evangelho na nossa língua. O Senhor nos prendeu, o Senhor nos prendeu a atenção, e nós queremos saber deste Jesus." Então eu disse para eles: "Jesus te ama così tanto, Jesus te ama muito." E eu disse para eles assim: "Io pregherò per te." Eu quero orar por vocês. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está levantando jovens nesses dias com o coração missionário, que vão fazer missões, que vão para a faculdade, que vão para fazer um curso, vão aprender outros idiomas e vão pregar o Evangelho a todas as nações. Quem está comigo aqui, levanta a tua voz, abre a tua boca e glorifica-os. Ouça isso, eu já estou para passar para o pastor que vai ministrar a palavra de Deus, mas eu preciso contar isso. Deus mandou eu contar isso hoje, de novo, mas mandou. Eu estava na Piazza del Popolo, em língua italiana, Piazza del Popolo em português é a Praça do Povo. Deus colocou na minha frente, aliás, do meu lado, um casal de francês. O que eu quero dizer é o seguinte: quem aqui tem sonho de ir para as nações? Cada dia que eu pergunto está diminuindo o negócio. Quem tem sonho de ir para as nações?
Você sabe que eu já vou falar, né? Do you speak English? My English is not very good. Deus colocou um casal de francês do meu lado, e eu vi que ele estava lá, parler, e falando em francês. E o Holy Spirit, o Espírito de Deus, disse para mim: filho, eu coloquei esse casal do seu lado para você falar do meu amor para eles, porque eles estão afastados da minha presença. Você crê que Deus faz isso? Você crê que Deus coloca pessoas do seu lado para você pregar o evangelho para eles? Eu vou repetir: você crê que Deus coloca pessoas do seu lado para você pregar o evangelho para eles? Aí o Espírito Santo disse para mim: pregue, fale do meu amor para eles. Aí eu disse para o Espírito Santo: je ne parle pas français. Eu não sei falar francês. E o Espírito Santo disse para mim: do you speak English? Você crê nisso? Do you speak English? Eu disse: yes, Holy Spirit. Yes, I speak English. Aí o Espírito Santo disse: então vai e pregue para eles. E é interessante porque a forma que o Espírito Santo me conduziu foi: chegue para eles e diga, e os cumprimente-os. Aí um simples cumprimento abre caminho para o evangelho. Não, você não está entendendo. Um simples cumprimento abre o caminho para o evangelho. Um simples bom dia abre o caminho para o evangelho. Aí eu comecei, virei para eles. A gente fica meio sem graça, mas depois a gente toma um golinho, a gente dá uma chapadinha no espírito, aí o negócio fica forte, irmão. A gente fica corajoso. Aí tomei um golinho ali do espírito e falei: agora. Virei para eles e disse assim: good morning. Eles viraram para mim e disseram: good morning. Aí eu disse assim: the peace of the Lord Jesus Christ. Na hora que eu disse the peace of the Lord Jesus Christ, eles viraram para mim assustado e disseram assim: do you know us? Assustados, eles disseram: do you know us? Você nos conhece? Por quê? Porque eu apenas os cumprimentei dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo. E eles assustados disseram: do you know us? Você nos conhece? Aí eu disse assim: I don't know you. Eu não conheço vocês. Aí eles, aliviados, aí eu disse assim: but my God, yes. Mas o meu Deus conhece. Eu disse assim para eles: know you. Ele conhece vocês. Irmão, naquele momento eu via o Espírito Santo agindo na vida daquele casal. Preste atenção nisso. Eu vi o Espírito Santo. Aí eu fico pensando o seguinte: e se eu não soubesse falar inglês? E se Deus me levou ali para Roma só para pegar para esse casal? Você acredita nisso? E se Deus nos levou para lá só para isso? Você acredita que Deus pode fazer isso? Deus pode, porque o amor dele é incondicional. Se ninguém quisesse, mas um quisesse, Jesus viria para morrer por esse um. Por esse um, ele faz isso. E se você acredita, levanta a tua voz, abre a tua boca e glorifica. Aí eu disse para eles assim: I say more. E digo mais. Aí eu disse aquela frase tão famosa que eu costumo dizer aqui nas minhas pregações: do what's right, not what is.
Na hora que eu disse do what's right, not what is, faça o que é certo, não o que é fácil, na mesma hora eles começaram a chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo havia me dito o seguinte: sabe por que eles se afastaram da minha presença? Porque eles procuravam se enriquecer do jeito fácil e não do jeito certo. Então eu disse, do what's right, not what is. Faça o que é certo e não o que é fácil. E disse mais: the Bible says, a Bíblia diz, in the Gospel of John chapter 1 verse 4, Evangelho de João capítulo 1 versículo 4, in him was life, and the life was the light of man. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí eu fiz uma pergunta para eles. Antes de fazer uma pergunta, eu disse assim: life is full, only Jesus Christ. A vida só é plena em Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado exatamente essa frase: a vida só é plena em Jesus Cristo. Diga para ela assim: life is full in Jesus Christ. Uau! You speak English. Ah não, aplauda o Senhor porque essa igreja é inteligente, né? Aplauda o Senhor porque essa igreja é inteligente. Eu gosto disso. Aí eu disse para eles assim: let's live this life full. Vamos viver essa vida plena. E eles já em lágrimas disseram: yes, let's live. Sim, vamos viver. Aí eu disse assim: so let's pray. Então vamos orar. Sabe o que eu creio? Piamente creio que Deus nos levou para a Europa para ativar novamente esse casal no reino. Porque o que Deus me falou acerca deles é algo muito forte. E às vezes quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, e esse alguém escapa da presença de Deus, Deus move terra, Deus move céu, Deus move mares, mas Deus traz de volta aquele que está afastado. Alguém acredita? Se ele acredita, levanta a sua mão para o céu. Eu estou dizendo que aquele que se afastou do caminho do Senhor vai voltar. Deus já está enviando profetas, Deus já está enviando homens e mulheres. Vai buscar lá na tua casa, vai buscar lá na tua rua, mas aquele que está afastado vai voltar para os caminhos do Senhor. Só quem está comigo aqui, levanta a tua voz, abre a tua boca e glorifica ao Senhor Jesus. Se você pode, aplauda, 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 aplauda ao Senhor. Oh glória. Então, queridos, a conclusão de tudo é 2009, 25 de novembro, Deus me deu esse ministério, Assembleia de Deus Conquistando Nações para Cristo, ADCONC, Assembly of God Conquering Nations for Christ. Esse ano de 2019 completa uma década desse ministério. Quando Deus me deu esse ministério, eu disse assim: já que não é só para o Brasil, então eu não vou falar só em português. I speak English também. E também não vou falar só em inglês. Eu parlo italiano também. E também não vou falar só em italiano. Eu hablo espanhol. E disse assim: também não vou só falar espanhol.
Ani medaber ivrit. Eu também falo hebraico. Aí sabe o que Deus fez? Deus nos levou para esses países, e agora Deus está me levando para Israel. Aí alguém diz assim: pastor, mas como pode? Eu digo: eu preparei o ambiente para isso. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você quer ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Não, fala para ela: seja profeta de Deus. Você quer ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Então prepara o ambiente. Diga para ela: prepara o ambiente, prepara o ambiente. Alguém pode aplaudir o Senhor que está aqui? Oh glória! Amém, irmãos?